Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui é Bia, escritora de fantasia, e eu vim recomendar livros de fantasia para vocês. Livros para quem está começando no mundo da fantasia, que quer aprender a amar ler fantasia, mas também se você já ama fantasia, novos livros para você conhecer. Eu vou começar dos mais fáceis, digamos assim, para depois os mais difíceis. Começando com A Maldição do Mar. Há 200 anos, 3 irmãs foram acusadas de bruxaria e foram na cidade. Agora, todo solstício de verão, as 3 voltam para a cidade para acabar com os garotos da cidade. Esse livro se passa no nosso mundo, mas tem esse quesito de fantasia das 3 irmãs voltando. Também tem um mistério de tipo, como que vai derrotar essas irmãs? Quem são essas irmãs? Porque elas pegam o corpo de outras pessoas para fazer o que elas querem fazer. Tem um mistério do que aconteceu com o pai da protagonista, que a gente vai descobrindo mais no final do livro. Tem plot twist, apesar que não foi pelo plot twist que eu gostei, que eu previ esse plot twist, mas o livro é muito bom. E sim, tem romance, vocês não vão passar fome. Como se passa no nosso mundo, é um livro muito mais fácil de ser entendido. Para você que não costuma ler fantasia e tem medo das altas fantasias que criam seus próprios mundos, eu recomendo que vocês comecem com uma baixa fantasia. Baixa fantasia, que é a fantasia que se passa no nosso mundo. Mas claro, com os elementos fantásticos que a gente tanto ama. O segundo que eu vou indicar é A Sereia Sem Dom. Na Sereia Sem Dons, a gente já vai conhecer um mundo próprio criado para este livro. Um livro onde todas as sereias do reino da nossa protagonista têm dons, menos ela. Um livro que vai ter meio que uma competição, um casamento de inimigos. Vocês podem contar também, nesse livro tem ilustrações maravilhosas produzidas pela própria autora. É uma história que eu amo de paixão, que eu nunca deixo de falar. É uma história sobre uma guerra entre sereias e humanos e uma possível vingança contra os humanos. Isso vocês só vão descobrir lendo A Sereia Sem Dom. O próximo que eu vou indicar também aborda os leitores mais jovens, que é O Livro do Cemitério. No Livro do Cemitério a gente vai conhecer o Ninguém, ou o Nin. Aconteceu uma tragédia no passado dele e agora ele foi adotado por fantasmas e vive no cemitério. Esse livro também se passa mais no nosso mundo e tem esse elemento fantástico que é ele viver no cemitério e ser criado por fantasmas. Aqui tem esse elemento do terror, mas os vilões não são os fantasmas e sim os próprios seres humanos. Como eu disse, tanto você que é mais velho quanto o público mais jovem vai adorar esse livro. Apesar de histórias de fantasmas poderem assustar, essa é uma história de dar um coração quentinho e você querer até chorar no final. É um livro super rapidinho de ler e você vai adorar acompanhar as aventuras do Nin pelo cemitério e com os fantasmas e descobrir mais sobre esse mundo oculto que os adultos não conseguem ver, mas as crianças sim. Agora, se você quer se aventurar um pouco mais na fantasia, numa escrita mais poética, se aventurar numa história que fala sobre sonhos, sobre sonhadores, sobre preconceitos, história que vai abordar deuses e suas crias, poderes, sonhos tanto aqueles que a gente sonha em alcançar, quanto aqueles que a gente tem ao deitar e dormir. Garanto que você nunca mais vai ver mariposas do mesmo jeito. Eu recomendo para você a duologia O Estranho Sonhador. Para mim, os 2 livros foram 5 estrelas, sendo o primeiro melhor que o segundo. Tem uma duologia mágica que você se transporta para aquele mundo. E como são só 2 livros, não é aquele esquema de pirâmide que você vai ficar para sempre. Tem romance, o romance que você fica torcendo desde o início. E a Laini Taylor, que é a escritora, tem um jeito de abordar novas formas de resolver os problemas. Não necessariamente o problema, a problemática do livro vai ser resolvida da maneira que você pensa que é. Às vezes vai surgir algo novo, vai ser de uma forma diferente. A gente sempre vê livros de fantasia que falam sobre guerra, mas esse livro fala sobre que nem tudo se resolve com a violência e com a guerra. Mesmo eu, que não tenho tanta paciência para escrita poética, amo a escrita desse livro. Acho que faz todo sentido com o que é abordado no livro e como é falado. O Estranho Sonhador e a Musa dos Pesadelos com certeza vai ser uma leitura magnífica que vocês vão amar. Eu também indico para vocês a duologia do Éter. A minha duologia que eu que escrevi. Aqui nós vamos estar num mundo também de alta fantasia, mas ele não é tão complexo para você poder entender. Você já entende muito sobre o mundo desde as primeiras páginas. Nós vamos estar acompanhando a história da Megra, que é uma princesa criada por Eros, um dos 5 reis dos 5 reinos. Ela é filha adotiva dele, a guerreira dele, mas ela acaba descobrindo segredos que ela não imaginava e agora ela vai ter que reunir aliados para ir contra o próprio pai.
A Rainha do Éter tem todos aqueles elementos de fantasia que a gente ama, tipo batalhas, magia, reinos. Mas também tem a história da Meg aprendendo a sentir e aprendendo a ser vulnerável. O segundo livro se passa um tempinho depois do primeiro e a gente vai seguir as consequências do que aconteceu no primeiro livro e mais algumas coisas. Os dois livros estão disponíveis para comprar na Amazon ou alugar no Kindle Unlimited. Por fim, o último livro que eu vou recomendar se você quiser realmente se desafiar em conhecer mais fantasias é O Hobbit. Sei que a leitura de Tolkien e Senhor dos Anéis pode assustar muita gente, mas apesar de reconhecer que pelo menos o primeiro livro é bem lento, é um mundo, um universo que vale super a pena conhecer. Mas para você saber se você vai gostar e se você vai se conectar com esse universo mesmo, eu recomendo que você leia O Hobbit antes de Senhor dos Anéis. O Hobbit é quase como uma história independente, ele se passa antes dos eventos de Senhor dos Anéis. E como Tolkien escreveu inicialmente O Hobbit para um público mais jovem, não é tão complexo de entender quanto O Senhor dos Anéis. Nessa história a gente vai acompanhar o Bilbo Bolseiro e suas aventuras. E ele vai encontrar vários obstáculos até conseguir o que ele quer, inclusive dragões. É uma leitura um pouquinho mais complexa de se entender, mas também vale muito a pena. Esses foram alguns dos livros de fantasia que eu recomendo. Se vocês querem mais vídeos e mais dicas como essas, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo de arte e livros. Deixe seu like se você gostou de alguma das minhas indicações e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!